Olá, turma! Estamos nós aqui para dar continuidade ao nosso assunto. E conforme eu disse, nós vamos ver cada uma das determinantes do sintagma nominal passo a passo, ok? A primeira que nós vamos ver são os adjetivos. Então eu queria que todos pegassem comigo a página 11 do módulo de língua portuguesa. Nós vamos começar a partir dali, certo? Eu vou estar tentando transmitir para vocês ao mesmo tempo que trago aqui as questões para que a gente possa estar vendo, certo? Mas peço que vocês me acompanhem direitinho. Só um minutinho. Então vamos lá. Tem aí. Leia agora o trecho inicial de outra história. Nosso personagem é um herói completo. Herói no porte, na pose e na roupa. Aliás, roupa é coisa que herói nem usa. O nosso veste armadura. Na cabeça, elmo enfeitado, com longas plumas. No peito, a couraça que protege dos golpes. Nas pernas e pés, ferro da melhor liga. Suas armas são a lança, a espada e a honra. No passado, o herói conheceu fama e glória. Agora, mudados os tempos, os heróis viu-se transformado em triste figura. E aí eu queria que vocês acompanhassem nesse quadro que temos aí ao lado, certo? Tem o quadro cinza que diz adjetivos e sua função. Vamos deixar isso claro já. Ao identificar as palavras às quais os termos indicados se referem, você encontrou os núcleos dos sintagmas nominais. Todos esses núcleos estão acompanhados de determinantes que têm a função de caracterizá-los. Os adjetivos são uma classe de palavras que se ligam ao substantivo, qualificando-o, especificando-o ou explicando-o. Então vamos deixar claro cada uma delas. Os adjetivos estão diretamente ligados ao substantivo. Ou seja, um substantivo, um adjetivo quando aparece, ele está se referindo, ele está falando, ele está caracterizando um substantivo. E aí diz que ele faz isso qualificando o substantivo, que ele faz especificando, ou seja, dizendo de que espécie ele é, certo? Ou explicando, certo? Só um minutinho aqui para eu trazer para o livro de vocês. E aí a gente já pode começar com as respostas a essas primeiras atividades que nós temos aí à frente. Nós vamos ver daqui a pouco que os substantivos e adjetivos, um pode assumir a função do outro. E a gente vai ver de que forma isso pode acontecer. Certo? Só um minutinho aqui para a gente ir passando até a página. Então temos aqui, página 11. Ok. Tá. Vamos lá. Então já lemos aqui. Aí temos na letra A. Nesse trecho inicial da história, o narrador, no primeiro parênteses, conta os principais feitos do personagem e no segundo, descreve o personagem fazendo a apresentação deles. Bom, fica claro que ele está descrevendo, né? Ele não está contando os principais feitos, mas está dando características, está descrevendo como é que o nosso personagem é, o que ele tem, o que ele se veste, como ele se veste. Na letra B, às quais palavras os termos destacados se referem? E aí a gente vai ter destacados aí em cima. Completo. Quem é completo? Está ligado à palavra herói. Eu quero que você puxe uma setinha de completo para herói. Certo? Então, completo se refere a herói. Enfeitado. Quem é que é enfeitado? Muito bem, o elmo. Então, o elmo enfeitado. Longas, quem são longas? Longas o quê? Plumas. Então, longas está ligado ao substantivo plumas. Melhor, da melhor liga. Melhor, então, está ligado a liga. E por fim, triste, lá embaixo está triste, está ligado a figura. Ok,
Triste está ligado à figura. Então, puxem setinhas ligando a palavra grifada à palavra a qual ela se refere. Aí ele pergunta, qual é a função dos termos destacados no trecho? Tá, a função do trecho destacado é dar características, certo? As palavras a que elas se relacionam. Então, ela dá característica, a gente poderia dizer já o substantivo. Mas vamos para a gente ir parte por parte, vamos dizer. Ela está dando característica às palavras às quais ela se refere, tá? Aí na letra D, no final desse trecho, aparece a expressão triste figura, característica que também é atribuída a Don Quixote. Por que ambos os personagens são assim descritos? O que é que vocês acham? Tanto um como o outro aí são descritos dessa forma. Bom, isso aí é uma questão bem pessoal, certo? Cada um vai dar a sua impressão sobre, mas a gente pode dizer que, pelo fato, nós lembramos, se a gente lembrar das características que foram apresentadas na história de Don Quixote, diz que ele era um velhote, que era magricelo, nem tinha carne nos ossos, né? Tinha devaneios, tinha perdido os miolos. Então a gente vê que é realmente uma triste figura, né? Complete o esquema identificando o núcleo do sintagma nominal, SN, e os determinantes. Aí tem o sintagma nominal aí. Um herói completo. Tá, primeira coisa para a gente identificar é o núcleo. Qual o núcleo desse sintagma? Muito bem, núcleo desse sintagma é herói, né? Um herói. Quem é completo? Herói. Então, herói é o núcleo, é o centro desse sintagma nominal. Ok, então, herói é o núcleo. Um, então, vai ser determinante. Completo também vai ser determinante. E aí, na letra F, ele pede, reescreva a primeira frase, passando a se referir a um personagem feminino. Ok, então ele começa lá no quadro aqui em cima, nosso personagem é. E aí ele está pedindo para fazer no feminino. Nossa personagem é. Então, se lá é um herói, aqui ela é uma heroína completa. Não é isso? Uma heroína completa. Heroína no porte, na pose, na roupa. Ok? Nossa personagem é uma heroína completa, heroína no porte, na pose e na roupa. Eu vou seguir e quem achar necessário pausa o vídeo para poder estar respondendo para a gente não perder tempo aqui. Tá bom assim? Então na letra G, reescreva a primeira frase passando a se referir a vários personagens. Perceba, a frase original é no masculino singular. Nós passamos para o feminino e agora nós vamos passar para um grupo de pessoas, com vários personagens. Então, nossos personagens são heróis completos. Heróis no porte, na pose, na roupa. Ok? Letra H. Que mudanças aconteceram no adjetivo quando você fez as trocas? Foi o que aconteceu quando nós trocamos, foi o que aconteceu com o adjetivo. No caso, o adjetivo aí é completo. O adjetivo também mudou. Então a gente pode perceber que o adjetivo foi alterado de acordo com a alteração do substantivo. Se eu coloco nosso herói, o adjetivo vai ser completo. Nossa heroína, o adjetivo passou a ser completa. E nossos personagens passou a ser, então, são heróis completos. Né? Então, houve alteração quanto ao gênero. E aí nós vamos ver que é porque esse processo nós chamamos de flexão do adjetivo. O adjetivo, eles podem ser flexionados, ou seja, eles modificam de acordo com o substantivo. E aí temos aí no quadro ao lado, para a gente ler junto. Flexão do adjetivo. Os adjetivos geralmente flexionam-se em número, singular e plural, e gênero, masculino e feminino, conforme os substantivos aos quais se referem.
Nós vamos ver também aqui ao lado o que nós chamamos de adjetivos uniformes. E aí temos dizendo, assim como os substantivos, alguns adjetivos não admitem flexão de gêneros, são considerados uniformes, pois a mesma forma é utilizada para o masculino e feminino. Leia este título da notícia. Estudante capixaba cria site para facilitar doações entre pessoas. O título da notícia permite afirmar que o estudante é do sexo masculino ou feminino? O que é que você acha? Estudante tanto pode ser o estudante como a estudante, certo? Assim como capixaba. Capixaba é o adjetivo pátrio dado, certo? A gente chama de adjetivo pátrio porque é o adjetivo dado ao local onde a pessoa nasceu. Capixaba é todo aquele que nasce no Espírito Santo. Então tá aí, no estado do Espírito Santo, então é capixaba. Então estudante capixaba tanto pode ser o estudante capixaba como a estudante capixaba. Ok? Então não tem como saber. A isso nós chamamos de adjetivos uniformes. Eles não se flexionam de acordo com o gênero. Ok? Letra I. Identifique no trecho lido dois adjetivos que sofrem flexão de número, mas não de gênero. Ou seja, dois adjetivos que passam para o que vão passar para o plural, no caso, né, flexão de número, mas não passa do masculino para o feminino ou do feminino para o masculino. Sofrem flexão de número, mas não de gênero. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha no trecho. Fica mais fácil. Completo. Completo a gente chama de completa, então sofre de gênero. A gente passa para o completa quando para o feminino, então sofre. Enfeitado. Se fosse uma elma, né, seria enfeitada. Plumas, longas. Longas porque se refere a plumas, mas se fossem cabelos, seriam cabelos longos. Né? Então ele sofre flexão de gênero. Melhor, melhor, melhor se fosse ele é melhor ou ela é melhor. Não altera quanto ao gênero, mas altera quanto ao número, né? Se forem eles, serão eles são melhores. Então melhor é um deles. E temos aí triste, então não tem trista, né? Não passa para o feminino, então é menina triste ou menino triste, tanto faz. Mas se forem vários, ficam tristes. Então ele sofre flexão de número, mas não sofre de gênero. Ok, então melhor e triste são as alternativas. Ok? Artigo a gente deixa para depois. Eu convido vocês a estarem pegando comigo o caderno de atividades, certo? Que a gente vai dar uma olhadinha no que está lá na página. Deixa eu só conferir aqui qual a página do caderno de atividades, página 15 do livro de atividades. Tá bom? Só para a gente ler. Enquanto vocês pegam, vocês providenciam o caderno, eu quero partilhar com vocês um outro assunto. Vejam só. Na questão dos adjetivos. Certo? Os adjetivos são palavras que atribuem características ao substantivo. Beleza, isso a gente já viu. O que nós vamos ver aqui é que, às vezes, um pode assumir o lugar do outro. Como assim? Por exemplo, substantivo é o que você tem, adjetivo é o que você é. No caso, Roberto tem inteligência. Tem inteligência. Inteligência aí, ele vai ser substantivo, certo? É aquilo que ele tem. Adjetivo é o que você é. Roberto é inteligente. Então, inteligente é uma qualidade que está sendo dada a Roberto. É o que ele é. Então, aquilo que eu tenho é sempre substantivo, mesmo que a palavra que esteja sendo apresentada ela seja classificada como adjetivo. Ok? Inteligente é adjetivo. Inteligência vai ser substantivo. E como é que a gente pode identificar isso? Tá, vamos ver. Adjetivos podem ser substantivados.
Os adjetivos podem ser transformados em substantivos sempre que são acompanhados por artigo. Atenção! Os adjetivos podem ser transformados em substantivos sempre que acompanhados por artigo, mesmo quando não está explícito, ou seja, quando não está escrito, mesmo quando eu não falo o artigo. Por exemplo, jovens são muito divertidos. Jovens geralmente é um adjetivo, não é? Os estudantes são jovens. Então, jovens é uma característica dada a estudantes. Nesse caso aqui, jovens são muito divertidos, jovens vai ser um substantivo. Por quê? O que é que está faltando aqui que não está escrito, mas eu posso identificar? Os jovens são muito divertidos. Toda palavra que é acompanhada por artigo, ela foi substantivada, ela foi transformada em substantivo. Certo? Então, nesse caso, jovens foi substantivado. Os jovens. Percebam que a mesma palavra jovens, se eu mudar de lugar e colocar os divertidos, são muito jovens. Quem passou a ser substantivo? Divertidos. Jovens voltou a ser adjetivo. Certo? Isso fez porque foi para o início? Não. Certo? Divertidos são os jovens. Os jovens, certo? Vai estar na qualidade de substantivo, porque está sendo acompanhado por artigo, certo? Outro exemplo, as bonitas não precisam se exibir. As bonitas. Bonitas geralmente é um adjetivo, certo? Bonitas é um adjetivo dado a meninas. Meninas bonitas, mulheres bonitas, certo? Mas neste caso ele está acompanhado pelo artigo as. Então, as bonitas não precisam se exibir. As bonitas aí são substantivo e não adjetivo. Outro exemplo, ricos nem sempre são educados. Educados está como adjetivo. Ricos está como substantivo, porque apesar de não estar escrito, a gente pode identificar os ricos nem sempre são educados. Agora perceba, assim como lá em cima eu posso trocar. Os educados nem sempre são ricos. Então, os educados passa a ser substantivo, certo? E ricos passa a ser adjetivo. Isso por conta do acompanhamento dado ao substantivo pelo artigo. Todos entenderam isso? Então, toda palavra que é acompanhada de artigo, se ela foi colocada para ser acompanhada de artigo, ela passa a ser substantivo. E quando ela tiver modificada, a gente vai lembrar tudo aquilo que eu tenho, certo? E tudo aquilo que eu sou. Se eu tenho, é substantivo. Se eu sou, é adjetivo. Ele tem poder. Então, poder, nesse caso, é substantivo. Ele é poderoso. Poderoso é adjetivo. Ele tem esperteza. Esperteza, a esperteza é substantivo. Ele é esperto. Esperto é adjetivo. Certinho? E só para a gente. Tá, então eu vou fazer o corte aqui dessa parte e a gente volta já com o caderno de atividades na página que eu pedi para vocês abrirem. Ok?